Olha, hoje estou aqui para esclarecer e para responder a algumas questões que me foram feitas ao longo de todo este mês, das últimas 2, 3 semanas, e que eu penso que sejam pertinentes mesmo para algumas pessoas que ainda não pensaram nisso. A primeira pergunta é: quanto é que vale a minha casa hoje? Bom, estamos no início do ano, houve algumas mudanças, nomeadamente nas taxas de juros, e as casas podem ter valorizado mais ou menos, dependendo também das zonas em que estamos. Por exemplo, as casas em Lisboa, no último ano, subiram cerca de entre 10% a 13% ao ano. Mas se formos para zonas como Setúbal, como Santarém, como Algarve, algumas das casas conseguiram valorizar 25%, 26%, 27%. Portanto, nada melhor do que, para sabermos quanto é que vale a nossa casa hoje, fazer uma pré-simulação na internet. Existem alguns simuladores, como o nosso, por exemplo, mas para um valor mais real é preciso fazer aquilo que nós chamamos uma análise concorrencial do mercado. Ou seja, saber fazer uma análise com conhecimento, conhecendo a casa, conhecer todas as vantagens e desvantagens da casa. Porque o mesmo T1 pode ser um T1 com 40 metros quadrados ou um T1 com 70 metros quadrados. A zona pode influenciar muito, o estado de conservação do imóvel pode também mudar muito aquilo que é o valor final da casa, a vizinhança, o sítio onde a casa está inserida também pode variar e, obviamente, neste aspecto, ou um avaliador ou um consultor imobiliário ajuda muito a fazer esse equilíbrio e esse enquadramento naquilo que é o valor real do imóvel na casa. Os simuladores que nós hoje em dia temos na internet dão-nos um intervalo aproximado, de vez em quando há algumas falhas, provavelmente os simuladores são baseados em valores fidedignos. Ainda assim, nada melhor do que consultar um avaliador certificado ou um consultor imobiliário que lhe dará e que lhe fará com certeza uma avaliação muito mais próxima e real daquilo que é o valor de mercado da sua casa. A segunda pergunta que mais me têm feito é: eu devo vender a minha casa agora ou devo esperar mais um bocadinho? Bom, eu começo por lhe devolver a pergunta e perguntar: qual é o seu objetivo com a venda da casa? Imagino que a venda da casa, nós sabemos, o mercado da venda está em alta, correto? O mercado imobiliário está em alta neste momento. E se vai vender para comprar uma casa, o mercado onde está a vender é exatamente o mercado onde vai comprar. Portanto, dá igual vender agora ou vender daqui a mais algum tempo. Se me perguntar se vai vender mais caro daqui por algum tempo, é provável, o mercado não tem tendência para cair, tem tendência para estabilizar ou ainda subir. Ao longo dos 50 anos tem subido sempre, portanto, provavelmente vou dizer que sim, que vai vender mais caro. O reverso da medalha é que também vai comprar mais caro. Portanto, em boa verdade, entre o deve e o haver, os valores são significativamente os mesmos. Depois há algumas condições particulares que, caso a caso, poderemos estudar e podemos ver se efetivamente é mais vantajoso vender agora ou vender daqui por algum tempo. Mas são condições muito particulares. Genericamente, e se está a vender para comprar, o mercado é igual, portanto, é exatamente a mesma coisa. Se está a vender porque precisa de se desfazer de um bem, a altura ideal é esta, porque senão não deveria vender, ou seja, não devemos desfazer de património só porque sim, não é? Desfazemos porque precisamos dele, ou porque está a dar dor de cabeça, ou porque não queremos ter mais aquele património connosco. E aí sim é uma boa altura para vender. Porquê? Porque o mercado efetivamente está em alta. Terceira pergunta que me fizeram ao longo destas semanas: o mercado vai cair ou vai se manter? Bom, é sabido que as taxas de juros aumentaram durante o ano de 2026. O que está previsto, e a leitura que nós temos feito, é que as taxas subiram agora, mas provavelmente vão se manter à volta destes valores durante todo o ano de 2026, desde que a inflação continue controlada à volta dos 2%. Se a inflação subir, é provável que as taxas também subam, mas tendencialmente, e aquilo que são as perspectivas para o ano, as taxas vão se manter. Logo, e havendo poucas casas também no mercado aos dias de hoje, os preços vão se manter basicamente.
E podem-me perguntar, mas Cristiano, mas está a haver agora um início, está a haver uma grande construção nova, certo, é um facto, mas a construção nova não vai estar pronta amanhã. A construção nova, ainda que seja vendida agora mesmo em planta, só vai estar pronta daqui por 2, 3 anos. Portanto, é previsível que ao longo de todo este ano os valores não vão mexer, não vão continuar a subir, uns mais ligeiramente do que outros. Em alguns sítios há uma tendência mais de estagnação nesta fase, mas não quer dizer que eles daqui ao longo do ano não vão valorizando. Portanto, os valores, a tendência deles vai continuar a ser subir e não descer. Portanto, se está à espera que o mercado baixe ou caia para comprar, lamento, não tenho grandes novidades, não tenho boas notícias, digamos assim, não vai acontecer. Portanto, se precisar de comprar, vai continuar a ser uma boa altura também para comprar. Porquê? Porque comprar daqui por 2 ou 3 meses já vai pagar mais caro, com certeza. A outra pergunta que me têm feito muito é como é que está o mercado? O mercado está tão confuso com esta história dos menores de 35 anos poderem comprar a 100%, com o financiamento a 100%, etc. E a minha resposta a esta pergunta vem, vocês lembram-se que há uns anos atrás, quando foi implementado que todos os carros com mais de 4 anos tinham que ir à inspeção. Os mais velhos com certeza lembrar-se-ão desta fase, em que naquele primeiro ano em que isto foi implementado, era uma loucura tentar ir fazer uma inspeção ao carro. Eram filas e filas e filas, horas e horas que eram perdidas ali. Porquê? Porque todos os carros com mais de 4 anos tinham que fazer a inspeção. No segundo ano já ainda haviam filas, mas muito menos. Hoje em dia é super fácil de fazer uma inspeção. Porquê? Porque é só nós marcarmos e quando lá chegamos aquilo está praticamente vazio. Com o crédito 100% financiado é a mesma coisa. O ano passado foi um ano de muita e intensa procura por parte de jovens que tinham reunidas as condições para fazer isso. Fez com que as casas que haviam no mercado, naqueles valores até aos 325 mil euros, tivessem, sobretudo, uma grande procura, uma grande afluência por parte destes jovens. Estamos no segundo ano desta medida e, tal como no segundo ano das inspeções este ano, há muito menos pessoas já à procura da casa. Porquê? Porque muitas delas já compraram ano passado, outras não conseguiram e não conseguem este ano, mas ainda assim, apesar de ter havido algumas que transitaram do ano passado para este ano, o que vai acontecer é que há menos procura, logo há menos afluência às casas. Aquilo e o ano passado chegámos a colocar algumas casas no mercado nesta gama de valores em que tínhamos 40, 50, 60, 70 pedidos para a casa. No fim do ano, no fim do ano de 2025, início deste ano de 2026, digamos que essa procura baixou substancialmente, ou seja, não temos já esses 40, 50, 60, 70 pedidos para ver a casa, continuamos a ter pedidos, 20, 15, 20, 25, mas não é exatamente a mesma coisa, ok? Isto faz com que, para quem está a comprar, tem menos concorrência. Para quem está a vender, o poder negocial ainda está nas suas mãos. Porquê? Porque conseguimos ainda continuar a atrair muitas pessoas para os imóveis. Portanto, sim, a medida está prevista que seja até o fim deste ano. Se está nestas condições, eu diria que é de aproveitar este ano para fazer essa compra. Mais alguma informação? Poderá sempre entrar em contato connosco, nós ajudamos não só a fazer a triagem, como a calibrar quais são os melhores imóveis e que tipo de imóveis é que consegue chegar e porquê. Outra pergunta que me têm feito é quanto tempo vai demorar a vender a minha casa? E isto vai unicamente depender da estratégia que usarmos para vender a sua casa. Porque há 3 estratégias possíveis. Uma delas é estimarmos o valor correto de mercado, colocarmos a casa no mercado com o valor certinho, ou com o valor que é estimado como sendo o valor de mercado atual, e é provável que a casa se venda em 3, 4 meses o processo esteja completamente concluído. Porquê? Porque hoje, mais do que colocar a casa no mercado, muitas das vezes na primeira, segunda semana fazemos 3, 4, 5, 10 visitas à casa, mas mais do que as pessoas irem ver a casa e fazer uma proposta, é depois a capacidade negocial que nós ainda temos. Quando temos a atratividade para o imóvel, temos várias propostas e nós conseguimos negociar. Por outro lado, se colocarmos a casa com preço muito alto,
e normalmente esta estratégia é muito a estratégia do top-down. Nós vamos colocando a casa acima do valor do mercado e vamos descendo até perceber onde é que o mercado agarra o valor da casa. Este processo é um processo mais longo. Não que se venda a valores superiores ao que já estava estabelecido, o que quer dizer é que nós vamos ter que ajustar ao longo do tempo. Muitas das vezes acontece, porquê? Porque há uma dissociação entre aquilo que a casa efetivamente vale e aquilo que o proprietário quer pela casa. E vamos experimentando, por assim dizer, valores mais altos para chegarmos à conclusão que afinal o primeiro valor é o valor que estava correto. A outra estratégia tem a ver com vir de baixo para cima, bottom-up. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a casa é propositadamente colocada no mercado com um valor abaixo do que é o valor do mercado e vão perguntar, Cristiano, mas isso vamos vender a casa mais barata? Não, o que vai acontecer é que vamos criar muito maior atratividade do mercado, ou seja, vamos atrair muito mais pessoas para a casa e vamos ter um poder negocial muito maior. Porquê? Porque as pessoas sabem que se tiverem 15, 20 pessoas a concorrer por ela, vão querer subir o preço à casa. E a casa vai ser vendida provavelmente acima até do valor do mercado, porque é a lei da concorrência, não é? É muito simples. Se eu tenho 10 concorrentes, o poder negocial está em quem está a vender. Se eu só há um comprador para aquela casa, o poder negocial está na parte daquilo que é o comprador. A outra pergunta que me tem feito muito é: Cristiano, o mercado está uma loucura, como é que isto funciona? E a minha resposta é muito simples. Olha, há 3 tipos de mercado. Há o mercado de compradores, o que quer dizer que há muitas casas no mercado e quem define, quem tem o poder negocial é o comprador. Depois há o mercado dos vendedores, e isto quer dizer que há muitos compradores para cada uma das casas e esse poder negocial está nos vendedores. E depois há o mercado que nem é carne nem é peixe, como se costuma dizer. Há alguns aqui no meio. E o nosso mercado atual está exatamente assim enquadrado. Ou seja, normalmente abaixo dos 250, 300 mil euros é o mercado de vendedores, até por vários motivos. Primeiro, porque são valores mais baixos, onde os investidores andam muito. Também os incentivos jovens à compra jovem ajudam muito nesta gama de valores e por isso isto é o chamado oceano vermelho, ou seja, há muitos compradores e poucas casas à venda. Logo, aqui estamos a trabalhar com um mercado de vendedores, em que é o vendedor que determina quais são as condições do negócio. Depois, acima dos 600, 700 mil euros, continuamos a ter muitas casas no mercado e poucos compradores. O que quer dizer que nessa gama de valores são ainda muitos compradores que determinam as condições de negociação e daí estarmos no mercado de compradores. Nesta mescla entre os 300 e os 500, 600, 700 mil euros, dependendo de casa a casa, há zonas, por exemplo, na cidade de Lisboa, que continuam a ser mercado de vendedores, zonas um bocadinho mais afastadas ou mesmo noutras zonas da região de Lisboa, em que aqui já é um misto, não é uma coisa, não é outra, e há zonas onde efetivamente nestes valores já estamos a falar num mercado de compradores. Portanto, isto tem que ser analisado caso a caso e, sobretudo, tem que ser sempre definida uma estratégia de compra ou de venda, dependendo do seu caso e daquilo que quer para si. O melhor conselho que eu lhe posso dar é consulte sempre um consultor imobiliário, peça ajuda, peça conselhos e definam a estratégia em conjunto. Porquê? Porque a estratégia normalmente que é usada vai determinar se no fim do dia vai ficar com mais ou menos dinheiro dentro do bolso. E deduzo que o seu objetivo seja ficar sempre com mais dinheiro dentro do bolso, esteja a comprar ou a vender. Outra pergunta que me fazem muito é: quais são os passos que eu preciso dar para vender a minha casa? Eu tenho uma casa, preciso vender ou quero vender. Quais são os passos? Bom, uma vez mais eu vou voltar a falar de estratégia. Porquê? Porquê que a estratégia é tão importante? Porque, veja, se o seu objetivo for só vender a casa, os passos de vender a casa são simples. É decidir em conjunto com o seu consultor imobiliário, que eu aconselho sempre a que o façam, definir uma estratégia em função do tempo que temos para vender o imóvel e, sobretudo, as condições do imóvel e o valor
que pretendemos. Definida a estratégia, então sim, só depois é perceber exatamente todo o mercado, fazer um enquadramento do mercado, perceber o que está à venda, porque valores é que estão à venda, há quanto tempo estão à venda, o que é similar ao vosso, quais são os imóveis que estão a concorrer com o vosso naquela altura, o que é que tem acontecido ao mercado, o que é que foi vendido, há quanto tempo foi vendido, por que valores é que foi vendido, quais foram as taxas de desconto que foram dadas, porquê, mas além das taxas de desconto, houve redução de preço ao longo do período de venda, qual é o período de venda estimado daquela zona e para aquele tipo de casas, porque tudo isto ajuda a definir a estratégia correta para a venda do imóvel. Portanto, o que eu sugiro nestes casos é entre em contato com um bom consultor imobiliário, alguém que efetivamente o pode ajudar, estabeleçam uma parceria, estabeleçam, sobretudo, uma estratégia muito bem alinhada para aquilo que é a venda da sua casa e com certeza que vai ter um bom resultado. E o bom resultado é sempre vender a casa o mais rapidamente possível, ao melhor preço possível e sem dores de cabeça e muito menos surpresas desagradáveis ao longo de todo o processo. Eu tenho uma casa para vender, mas precisa de algumas obras. Vale a pena fazer essas obras? Eu aqui vou-te responder que vai depender muito, muito, muito de que obras estamos a falar. Porquê? Porque se for apertar uns parafusos ou colocar um parafuso numa dobradiça de uma porta, algo muito simples que não implica gastar dinheiro, sim, deve fazê-lo. Outra coisa é dizer assim, não, eu preciso dar uma pintura toda na minha casa e vou pintar a casa toda de amarelo. Mas imagino que quem vai comprar a casa detesta o amarelo e que quer a casa toda branca. Acha que vai valorizar o dinheiro que gastou na pintura do amarelo? Se calhar não. Até porque quando entramos numa casa com um comprador e nos cheira a tinta, qual é a primeira impressão que nós temos? Estão-nos a enganar. Estiveram a pintar a casa porque estão a tapar qualquer coisa que a casa tem de errado. E esta sensação de engano leva logo a uma desconfiança. Portanto, o que eu sugiro é não há obras de fundo, a não ser que a casa tenha sido comprada com esse propósito, que é fazer uma remodelação total para revender, e aí estamos a falar de uma coisa diferente, mas em condições normais, não. Uma limpeza sim, uma arrumação sim, mas efetivamente uma pintura, arranjar portas, todas essas coisas poderá não valorizar a casa o suficiente para o dinheiro que vai investir nisso. Por isso, é medir, perceber o que é que vai ganhar e o que é que vai perder com as obras que vai fazer. Genericamente, o que eu diria é que, sim, pequenas obras que não investam dinheiro deve fazer, pequenos melhoramentos. Agora, obras em que vai ter que investir dinheiro, provavelmente não vai ser ressarcido desse dinheiro na venda do imóvel. Será que o homestaging efetivamente vale a pena e faz diferença numa casa? Sim, a pergunta é sim, faz toda a diferença. Porquê? Porque pode gastar eventualmente 2, 3 mil euros no máximo dos máximos a fazer o homestaging a uma casa e esse homestaging pode valorizar e ajudar a vender a sua casa por mais 15 ou 20 mil euros. Porquê? É muito simples. Quando nós entramos numa casa como compradores, nós queremos sentir-nos bem, queremos sentir-nos aconchegados, queremos sentir-nos como se estivéssemos em casa. Por isso a casa deve estar completamente despersonalizada, mas ainda assim, sobretudo, atrativa aos olhos, porque, como se costuma dizer, os olhos também comem. Quando nós entramos numa casa em que está toda arrumada, em que os móveis estão no sítio certo, são os móveis certos para aquele tipo de casa, ajuda-nos a sentirmos bem, sentirmos em casa, sentirmos o conforto de um lar, de uma casa. E obviamente que nós valorizamos isso. Costumamos dizer que as casas são compradas de forma racional ou emocional. E obviamente que quem paga mais é quem compra de forma emocional, não é? Portanto, é quem chega à casa, apaixona-se pela casa exatamente como ela está e compra sem querer regatear o preço. Portanto, o homestaging faz diferença, faz toda a diferença numa casa. Muitas das vezes, em algumas casas em que os quartos até são mais pequenos, frequentemente as pessoas entram no quarto e dizem, isto não acaba aqui uma cama de casal. E quando vamos efetivamente colocar lá as mobílias, cabe a cama de casal, muitas das vezes ainda cabe uma cómoda ao fundo da cama. Mas a nossa perspectiva, quando a casa está vazia, nós não conseguimos muitas das vezes visualizar a dimensão do que são os móveis dentro da casa. Portanto, homestaging, sim, para todas as casas, diria que vai depender muito do tipo de casa que tem, mas genericamente
sim, se estiver disposto a investir esse valor para que possa rentabilizar a casa, sim, é uma boa maneira de valorizar o seu imóvel. Às vezes mais até do que fazer as obras. Fiz um home staging e agora vendo a casa vazia ou mobilada. Bom, eu diria que começa por vender as paredes, porque o seu objetivo é vender a casa. Agora, pode estabelecer uma parceria com quem fez o home staging. E se a casa for vendida com todo o recheio, acresce esse valor ao valor da casa. Mas inicialmente o conceito é vender a casa, e a casa são as paredes. Agora, vai depender muito daquilo que o comprador quer. Não é? Se o comprador quiser, eu costumo dizer isto, que tudo é negociável na vida, e se o comprador quiser comprar a casa com todo o recheio, com toda a mobília que lá está dentro, pois isso deve constar na proposta e é motivo também para fazermos, é um argumento para negociar também. Portanto, sim, pode vender com o recheio, mas tradicionalmente o que nós vendemos são as paredes da casa. Pequenas melhorias na casa aumentam mesmo o valor da casa? Sim, porque pensa o seguinte, imagino que vai ver uma casa e efetivamente vê uma casa toda desarrumada, vê uma casa com roupa pendurada por tudo quanto é sítio, vê paredes sujas, riscadas, vê que as portas estão estaladas. O seu impulso de comprador diz-lhe que vai querer pagar o preço que estão a pedir pela casa ou vai querer negociar tudo o que puder. Vai querer negociar, correto? É exatamente a mesma coisa. Quanto mais a casa estiver com aqueles pequenos arranjos, são pequenos arranjos, não são grandes remodelações, mas pequenos arranjos que a casa possa retirar da frente objeções por parte dos compradores, tudo isso vai ajudar a valorizar a casa e a vender a casa pelo valor mais alto. Bom, neste mercado, aos dias de hoje, como tenho ouvido, há para todos os gostos. Há comissões fixas de 2%, de 5%, há quem leve 5 mil euros, há quem leve 6%, 7%, vai depender muito também daquilo que for o serviço contratado. Mas, sobretudo, mais do que o serviço é o resultado, é para o resultado que deve olhar. Não ao preço que o consultor imobiliário lhe vai levar, porque, em boa verdade, se puder pagar 2%, porque é que vai pagar 5%, certo? Faz sentido, desde que a casa efetivamente seja vendida ao melhor preço. E muitas das vezes, quando paga 2% ao consultor imobiliário, na verdade está a pagar 17% ou 18% ao mesmo. Porquê? Porque a verdade é que, trabalhando com um bom consultor imobiliário, consegue vender a casa 10% ou 15% acima. Imagine, vamos fazer umas contas rápidas. Imagine que paga 5% ao consultor imobiliário e que ele vende a casa 20 mil euros mais alta. Mesmo pagando os 5%, fica com, vamos dizer, 10 mil euros a mais. Se pagar 2%, provavelmente ele vai estar mais preocupado em defender o seu próprio dinheiro e quando fizer as contas no fim do dia vai perder mais do que esse dinheiro. Ou seja, além de perder os 10 mil euros que eventualmente conseguiria ganhar do outro lado, ainda vai perder dinheiro porque a margem negocial é mais pequena. O investimento e a diferença dos valores está no serviço que é apresentado. Costuma-se dizer que não há milagres. Eu costumo dizer muitas vezes na brincadeira que tenho um contrato válido com a Nossa Senhora de Fátima, que é eu não faço milagres e ela não vende casas. O que é que quero dizer com isto? Para vendermos as casas ao melhor preço possível, é preciso ter a maior atratividade possível para a casa. E no mundo de hoje em dia, acredite-se ou não, isto é feito com dinheiro. Portanto, a partir do momento em que há assinatura de um contrato com um cliente, um bom consultor imobiliário já está a perder dinheiro. E eu não conheço nenhum bom consultor imobiliário que goste de perder dinheiro. E veja, um bom consultor imobiliário ou um consultor imobiliário que não defende o seu próprio dinheiro, acha que vai defender o seu? Porquê? A pergunta que por vezes me fazem é: o que é que um consultor ou uma agência consegue fazer pela minha casa que eu não faço? Olha, desde logo consegue ter uma atratividade muito maior, porque tem muito mais casas, tem muito mais potenciais compradores em carteira, que consegue desviar a atenção das outras casas para a sua casa.
coisa que o senhor não consegue fazer, obviamente, sozinho. Depois tem uma capacidade negocial que o senhor também não consegue ter. Porquê? Porque muitas das vezes os compradores, ao consultor imobiliário, dizem: olha, eu não gosto desta cozinha, esta cozinha é extremamente pequena, mas não lhe vão dizer assim, não vão dizer dentro da sua casa, não lhe vão dizer o que não gostam na sua casa, não é? Mas um consultor imobiliário consegue dizer isso. Porquê? Porque é um intermediário, é alguém que está ali isento. E quando dentro de uma casa me conseguem dizer: Cristiano, a cozinha é demasiado pequena, eu dentro da casa eu consigo explicar isso. Olha, veja, a cozinha é pequena, mas pode ter sempre a hipótese de tirar esta parede, puxar esta parede para o lado, aumentar aqui, ou na própria configuração da cozinha mudarmos qualquer coisa que torne a cozinha maior, ou a sala, ou os quartos, ou o que quer que seja, e nós dentro da casa conseguimos fazer isso. Conseguimos fazer também essa gestão de objeções que, obviamente, o comprador assim não vai dizer que custou muito a sua casa, obviamente não vai dizer mal da sua casa dentro da sua própria casa, não é? Portanto, isso é uma das coisas que nós conseguimos fazer. Depois como conseguimos ter uma maior atratividade, também conseguimos ter mais propostas. Mais propostas indica que termos maior capacidade negocial. Estando no mercado, eu trabalho com todo o mercado. Qualquer pessoa sabe que quando trabalho comigo, quando eu tenho uma casa, a minha casa está aberta para todo o mercado. Não interessa de onde é que vem o comprador, se vem através de mim, se vem através de um colega meu da nossa agência ou de qualquer outra marca imobiliária, porque a verdade é que nós partilhamos efetivamente com todos os colegas. E isto começa tudo na primeira coisa, a primeira pergunta é: onde é que as pessoas encontram as casas? E 56% das pessoas encontram as casas através da internet. Então, se nós sabemos que as pessoas encontram as casas na internet, então onde é que as nossas casas têm que estar? Na internet, em todos os portais. Porquê? Porque nós não sabemos onde é que os compradores andam a procurar. Há vários portais e, naturalmente, que as pessoas podem ver. O que é que vai fazer neste processo todo? Vai fazer com que nós andemos efetivamente à procura dos compradores, ativamente à procura dos compradores para a sua casa. Coisa que, obviamente, o senhor não consegue fazer, o senhor não tem uma base de dados para quem possa ligar e dizer assim: olha, angariei uma casa, um T2 neste sítio assim, 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 que é aqui na sua zona, conhece alguém que anda à procura de casa. Se não consegue fazer isto, né? Perguntar eventualmente aos seus vizinhos. A maior parte das vezes os vendedores nem querem que a gente fale com os vizinhos, sabe-se lá porquê, mas isto acontece frequentemente. Portanto, o que é que nós podemos fazer muito? O que é que nós, consultores imobiliários, agências, podemos fazer pela casa que o senhor não consegue fazer? Acredito muita coisa mesmo. Não é? Eu costumo dizer que nós não somos nem porteiros, nem taxistas, nem guias turísticos. Portanto, eu não sirvo só para abrir a porta à sua casa, eu tenho que defender a sua casa, tenho que defender o seu dinheiro, e é por isso que nós temos um acordo de parceria. Eu não sou guia turístico, eu não levo ninguém a andar a ver casas só porque sim. E, sobretudo, também não sou taxista. Eu não ando a passear clientes de um lado para o outro a ver se eles gostam das zonas e ver se gostam, eventualmente podem gostar daquela casa ou não.